Essa lista de vídeos que eu estou abrindo agora, eu estou chamando de mitos sobre o socialismo, porque não dá para chamar de críticas ao socialismo. Porque o nível das críticas contra o socialismo que a gente vê veiculadas por aí é muito ruim, é muito precário. Não são exatamente críticas, são mentiras, são falsidades, são análises muito rasas e mal feitas. O socialismo, como todo sistema social, e tanto quanto o comunismo, tem suas contradições também. E o propósito do canal aqui também é discutir criticamente esses sistemas sociais. Não fazer uma apologia cega. Mas esse senso crítico não é o que aparece nos meios de comunicação que fazem, na verdade, uma defesa desesperada do capitalismo, tentando criar um espantalho, um monstro chamado socialismo, para que as pessoas tenham medo dele e repulsa e aceitem essa droga desse capitalismo que é o que nós temos aí hoje. Mas eu quero começar hoje com essa lista de reprodução falando do primeiro vídeo que a gente encontra no YouTube quando a gente pesquisa sobre crítica ao socialismo. Então isso já me deixou assim, meu Deus, se essa é a crítica mais veiculada, então o nível tá ruim mesmo, o que até deixa a gente um pouco mais otimista, né? Que a gente não é tão louco, porque se tivessem críticas boas, seriam veiculadas, mas como a gente só vê críticas ruins, é que provavelmente os argumentos são ruins mesmo, porque está faltando argumentos bons para combater o socialismo. É um vídeo do Silvio Matos, é um canal do YouTube, e ele conta uma anedota. Eu já tinha visto esse vídeo e conhecido essa anedota de um professor que faz um experimento social com seus alunos, que é o experimento socialista. Eu vou passar o vídeo rapidinho aí para você e comentando um pouco sobre essas. Entender um pouco o socialismo através de um professor de economia da Universidade do Texas. Para começar, não se trata de professor de economia de Universidade do Texas, coisa nenhuma. Adrian Rogers, nascido em 1931, era um pastor da Flórida que fazia pregações e discursos bem fervorosos contra o comunismo, contra o socialismo. Era um pastor cristão de extrema direita. Agora, claro que quem conta um conto aumenta um ponto. E assim os internautas, para não dizer, esse é o sermão do pastor, não pegar muito mal, eles foram dizer, não, isso é um experimento de um professor de economia, mas não tem fonte nenhuma falando sobre ser um professor de economia. Esse professor disse que nunca reprovou um só aluno. Esse é o primeiro truque de retórica que o pregador trouxe, mas ele passa batido e espera que ninguém comece a questionar isso. Querer comparar o capitalismo com um professor que nunca reprovou ninguém. Ora, se você, se o Silvio Matos, quer comparar a distribuição de notas de uma classe, de uma sala de aula, com a distribuição da riqueza no capitalismo, vamos ser bem claros. No Brasil hoje, por exemplo, e a distribuição no mundo também não é muito diferente disso, o 1% mais rico tem a renda igual, ou não, desculpe, tem a renda 36 vezes maior do que os 50% mais pobres. Isso seria dizer que, por exemplo, numa sala de aula onde uma pessoa recebesse a nota máxima, para cada pessoa que recebe a nota máxima, por exemplo, 10, 50 estariam recebendo 0,2, 0,3, ou seja, próximo de zero. Imagine um professor que para cada aluno dele que tira 10, 50 alunos tiram zero. Esse seria o professor que copia, que imita bem o que é a nossa realidade do dia de hoje. 50% da população brasileira ganha abaixo de R$ 750. Isso é a renda doméstica, não é renda líquida, que depois você vai botar 13º, férias em cima. É renda doméstica, é renda familiar. Imagina uma família que recebe R$ 750 por mês. Ela está muito mais desesperada do que o aluno que tira zero. Mas essa é a realidade capitalista que nós vivemos. Então o Silvio está falando de um capitalismo que só dá certo nos livros, onde todo mundo tira 10, ninguém, ou melhor, ninguém nunca reprovou. Tá todo mundo aí, ou a grande maioria, muito mais desesperado do que um aluno que está reprovando. Mas uma vez reprovou uma classe inteira. E essa classe em particular tinha insistido que o socialismo realmente funcionava. Ninguém seria pobre, ninguém seria rico, tudo seria igualitário e justo. O professor então propôs o seguinte: ok, vamos fazer um experimento socialista nessa classe. Ao invés de dinheiro, usaremos suas notas nas provas. Você vai concordar comigo que tem muita diferença para comparar distribuição de riqueza ou pagamento de salários com nota, com distribuição de nota de uma sala de aula. Mas vamos deixar isso de lado e aceitar o raciocínio do nosso colega de comparar dinheiro com nota.
Numa sociedade capitalista, o professor, que é aquele que estaria pagando os alunos, ele tem o interesse de pagar sempre o mínimo. É ou não é isso que acontece? Qual capitalista que não quer, ao máximo possível, diminuir o seu custo de folha de pagamento? Qual capitalista que não quer diminuir os salários ao máximo? Ele vai diminuir até onde ele conseguir, até onde a pressão dos trabalhadores não permitir, ou a pressão legal do Estado. Ou seja, seria equivalente a um professor que ele tem 10 para dar para o aluno, mas se ele der nota 10, ele vai ficar com 0 para ele, e ele tem interesse em ficar com pouco para ele. Então, se ele der 5 para o aluno, ele vai ficar com 5 para ele. Se ele der nota 0 para o aluno, ele vai ficar com nota 10 para ele. Então, a sociedade capitalista, comparada com uma sala de aula, seria assim. O professor ia pagando 0 para todo mundo, quase 0, pagava 1, aluno pagava uma nota boa para contar ponto lá, conforme a exigência da universidade, e dava 0 para todo mundo para ficar com as notas para ele. E é por isso que uma sociedade capitalista, comparada com uma sala de aula, seria assim. Um aluno vai tirar 10, 50 vão estar tirando 0, porque o professor tem interesse em embolsar aquele valor. Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe e, portanto, seriam justas. Isso queria dizer que todos receberiam as mesmas notas, o que significava que ninguém seria reprovado. Isso também queria dizer, claro, que ninguém receberia uma nota A. Depois que a média das primeiras provas foi tirada, todos receberam uma letra B. Quem estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram muito felizes com o resultado, mais altos. Mas sim, as desavenças entre os alunos. Começaram buscas por culpados. Palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe. A busca dos alunos por justiça tinha sido a principal causa das reclamações. Inimizades e senso de injustiça passaram a fazer parte daquela turma. No final das contas, ninguém mais queria estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos se repetiram um ano. E para toda surpresa deles, o professor explicou que o experimento socialista tinha fracassado porque ele foi baseado no menor esforço possível. Depois da terceira prova, a média geral foi uma letra F. E as notas não voltaram mais a patamares mais altos. Percebe como é típico do capitalismo, por ser dominante, se acreditar a forma natural. E aí ele usa também um modelo de escola, que é um modelo que foi disseminado no capitalismo, como se fosse o modelo natural de ensino, e não é. Nós temos, a partir do capitalismo, uma escola que se tornou obrigatória porque a pessoa não entra em certos trabalhos e em certas instituições se não tiver certos diplomas, alguns níveis. Ela parte por uma progressão quase como uma linha de montagem, que é anual, ela recebe notas. Se ela não recebe a nota adequada, ela reprova o ano. Então, a finalidade do ano, sobretudo, ele precisa passar de ano. Todo aluno sabe e começa a jogar esse jogo, que é o seguinte: olha, que bom se eu aprender alguma coisa, mas é melhor eu passar de ano e não aprender do que eu aprender e não passar de ano. Então todo aluno sabe esse jogo, e é o sistema capitalista com esse modelo de ensino que cria alunos preguiçosos, porque se torna uma coisa também sem sentido. Ele está aprendendo um monte de coisas que às vezes não tem sentido nenhum para a sua vida, o seu cotidiano, enquanto que às vezes aulas como educação física, expressão artística, que é onde ele vai desenvolver o corpo, expressar o que ele sente, o que ele pensa, são cursos deixados em segundo plano, em benefício a outros que são bem mecânicos, que ele tem que aprender fórmulas e uso de linguagem padronizada e tal. Então vai ficando uma escola sem sentido, tão sem sentido quanto o trabalho dentro do marco capitalista. E não é assim com todo modelo de educação. Existem vários tipos de escola, que não são as universalizadas, mas você vê escolas, você vai para uma escola aprender um curso de música, e você não está nem aí, nem tem nota, não faz sentido. Você está ali porque você quer aprender e tocar música cada vez melhor. E dane-se os outros alunos, porque não tem sentido falar de nota. É o próprio aluno que vai sentindo seu progresso e ele está motivado porque ele quer progredir. Né? Entendeu? Então não me venha botar essa escola que cria alunos preguiçosos como se fosse o modelo natural de ensino e de ser humano. O capitalismo faz essas pessoas preguiçosas porque ele tira todo o sentido da atividade, e o sentido último é correr atrás do preço que você vai conseguir para vender aquela atividade, aquele produto que você produz, ou a sua força de trabalho. Mas sim, as desavenças entre os alunos. Começaram buscas por culpados. Palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe. A busca dos alunos por justiça tinha sido a principal causa das reclamações. Inimizades e senso de injustiça passaram a fazer parte daquela turma.
No final das contas, ninguém mais queria estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos repetiram o ano. E para total surpresa deles, o professor explicou que o experimento socialista tinha fracassado porque ele foi baseado no menor esforço possível da parte de seus participantes. Preguiça e mágoa foram o resultado. Sempre haveria fracasso na situação a partir da qual o experimento tinha começado. Quando a recompensa é grande, disse o professor, o esforço pelo sucesso é grande, pelo menos para alguns de nós. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao tirar dos outros, sem seu consentimento, para dar a outros que não batalharam por eles, então o fracasso é inevitável. É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando essa outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao início do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Encerrou a aula o professor. Aí tem um monte de frase de efeito que ele usa para tentar convencer a gente de que o capitalismo distribui justamente a riqueza. E esse é o maior mito que a gente vai poder desbancar em outros vídeos aí. Não tem cabimento achar que o capitalismo distribui a riqueza de maneira justa. Mas vamos se ater um pouco mais à questão da escola, que é o seguinte. O socialismo é um processo que vai sendo construído conforme a classe trabalhadora vai se organizando. Assim como numa escola que, por exemplo, o professor passa trabalho em equipe e, de repente, uma equipe já é mais viva e está olhando que um dos seus colegas ali está mais preguiçoso. Aí ela diz, não, cara, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer esse capítulo aqui, vai ter que ajudar a gente a escrever, porque você não vai levar nota nas nossas costas. Isso se chama proatividade, organização social, porque aquele aluno preguiçoso, folgado, ele não vai fazer o socialismo. O trabalhador desarticulado, o trabalhador individualista, não é esse que vai fazer o socialismo. É através da organização, da união. E no momento que os trabalhadores conseguem se unir com tanta força, com tanta organização, a ponto de enfrentar os patrões, tomar os meios de produção, gerir os meios de produção, combater os aparatos de repressão, tomar bala de borracha da polícia e espantar a polícia, ou trazer a polícia para o seu lado. Depois que a classe trabalhadora tem esse nível de organização, é óbvio que ela consegue gerir a distribuição de trabalho e controlar alguns que sejam menos produtivos ou mais ineficientes ou mais folgados ali no seu bojo. Então, achar que socialismo vai acontecer com um pessoal folgado e um controle central ali distribuindo riqueza é uma falácia. Isso é o mito que o capitalismo tenta imaginar. O socialismo ele vai nascer da organização dos trabalhadores e quando eles conseguirem esse nível de organização, controlar para que todos trabalhem e não sejam ineficientes, isso vai ser fichinha. Hoje o próprio capitalismo consegue fazer isso, o socialismo também consegue, não tem mistério em controlar para evitar que alguns simplesmente ganhem podendo trabalhar, mas não trabalhando. E convenhamos, né? Quem ganha muito em cima das costas dos outros hoje não é os pobres, não são os trabalhadores, são os grandes capitalistas. Olha um Bill Gates, por exemplo. Não tem custo nenhum em se reproduzir um Windows. Pode multiplicar infinitamente, sem custo. Mas, como ele tem o monopólio, ele barra o acesso através de patentes, através do bloqueio industrial, e não se pode mais acessar aquilo. Outros concorrentes entram, mas também são igualmente monopolistas. Mas é mais ou menos como se quem descobriu o fogo falasse para os outros, agora vocês não podem usar o fogo, se vocês quiserem usar o fogo, vocês têm que pagar para mim, tem que pagar royalties. E ele vai estipular os royalties para quem quiser usar o fogo. Para quem quiser fabricar uma roda, não pode, porque a tecnologia é minha. Eu que descobri, a ideia é minha. Então o capitalismo hoje, ele é um retrocesso, ele é um atraso. A gente está vendo hoje no golpe de Estado brasileiro como as grandes elites nadam no dinheiro, distribuem para si as riquezas nas costas dos outros, são elites improdutivas, classes, juízes, políticos, oficiais, que não estão fazendo praticamente nada de produtivo, a não ser se expropriar da riqueza. E enquanto isso ficam com essa ideia de que quem está pobre hoje é porque é preguiçoso, né? Então, por favor, né, não caia nessas mentiras capitalistas aí. Vamos ter um pouco mais de senso crítico quando a gente olha esses vídeos que divulgam por aí falando que socialismo é uma droga, que na verdade é só uma tentativa desesperada de se defender de um sistema que está arruinado, que está criando a ruína
na nossa sociedade. É um prédio que nós estamos, que está em ruínas e nós insistimos em ficar dentro dele.